Não toqueis nos meus ungidos e nem maltrateis os meus profetas. O que será que essa passagem quer dizer, este verso que está lá no Salmo de número 105, especificamente o verso 15? Será que nós não podemos discordar de ninguém? Será que o ato de eu olhar e ver que uma pessoa está fazendo algo errado e discordar, será que isso é de fato tocar no ungido? E quem serão os ungidos do Senhor? Ou quem é o ungido do Senhor depois que Jesus veio na terra? É isso que nós vamos ver hoje. Vem comigo, vamos juntos por dentro do texto. Olá, eu sou o pastor Douglas Gonçalves e se você está chegando por aqui agora, você pode já inscrever-se neste canal clicando aqui embaixo, já deixar o teu like para nos ajudar, nos abençoar poderosamente e também comentar aqui embaixo quais as suas impressões e também nos ajudar a produzir mais conteúdo com ideias e dúvidas que você possa ter acerca desta passagem. Então vamos olhar para esta passagem em questão, que é uma passagem extremamente polêmica e na maioria das vezes tirada do seu contexto. Nós vemos este salmo, eu escolhi este salmo porque a expressão que está ali é exatamente a expressão que é utilizada. Nós temos outras passagens que vão falar sobre tocar no ungido, sobre alguém ser ungido do Senhor, mas especificamente este salmo, ele é o salmo que é mais citado quando você ouve alguém dizer e expressar: não toqueis nos meus ungidos, né? Então, quando nós olhamos para a palavra ungido, nós precisamos retornar ao hebraico bíblico e entender que a palavra ungido, ela é Messias, né? Que ela vai derivar do verbo machia, que significa ungir. Então, ungido, ele é aquele que recebeu um azeite, um óleo consagrado e foi separado para algo específico e separado para algo que Deus já determinou. Quando nós falamos sobre o ato de ungir, o ato de eleger, o ato de separar ou consagrar, que é a ação que está diretamente relacionada com a unção, nós vemos na Bíblia Sagrada que isso era um ato exclusivo, restrito e apenas de Deus, no momento em que Deus era quem determinava aquele que deveria ser ungido, Deus determinava aquele ao qual ele estava separando para a obra, para o ministério ou para fazer parte do plano de Deus que culminaria na cruz de Cristo e também na sua ressurreição. Então é importante nós verificarmos isso, que essa unção, esta separação, consagração que era feita a coisas sagradas, como os utensílios do tabernáculo e que posteriormente também foram utilizados no templo, como pessoas que eram separadas. Nós vemos que Deus, ele é soberano, Deus, ele é eterno e tudo está no controle dele. Elias, já no final do seu ministério, o Senhor chama Elias e manda que ele unja Eliseu como profeta em seu lugar. Ele manda também que Elias unja Jeú, rei de Israel, e também Azael como rei da Síria, mostrando que Deus tinha poder para determinar quem seria o rei, até mesmo de um reino pagão, de um reino que não o adorava e de um reino que não o servia. E sendo Deus todo-poderoso, esta unção, essa consagração, essa separação, ela vai culminar especificamente quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, lá no livro de Êxodo, capítulo 29 e versículo 7, quando Arão ele é separado e também quando ele é consagrado, quando ele é ungido pelo Senhor. Outro que foi ungido, como eu citei anteriormente, foi o profeta Eliseu, ungido para o ministério profético. Também nós vemos a unção, a separação de reis para reinar em Israel. Nós sabemos que, a princípio, não era a vontade de Deus que houvessem reis terrenos sobre Israel, mas Deus, olhando para o coração endurecido da nação, que em determinado momento rejeita o Senhor e exige de Samuel um rei, Deus separa para que fosse ungido Saul como o primeiro rei de Israel. Uma segunda consagração
foi feita sobre Davi, quando Deus, olhando para Saul e sua falta de arrependimento, ele chama Samuel e diz: Samuel, enche o teu chifre de azeite, vá até a casa de Jessé, o belemita, e unge um dos teus filhos, porque dentre um dos teus filhos eu tenho me provido de um rei. Então, basicamente, a unção, essa consagração, ela era feita sobre 3 tipos de ministérios: os sacerdotes, os reis e os profetas. É importante nós estabelecermos isso, que nós vemos que posteriormente o próprio Absalão, filho de Davi, ele ungiu-se a si próprio, contratou ali alguns sacerdotes e ungiu-se a si próprio, né? Contratou uma força de expressão como rei de Israel. Entretanto, não era Absalão que Deus havia chamado e ungido como rei, mas o próprio Davi deveria seguir como rei de Israel até que se findassem os seus dias. E essa consagração que foi separada, foi feita, né, sobre o ministério de Saul e de Davi, ela também é representativa. Por quê? A partir do momento em que Deus permite que um rei reine sobre Israel, Deus está concedendo a permissão não para que seja um rei absoluto, porque o rei absoluto de Israel sempre foi e sempre será o Senhor, o Rei da Glória, mas que este rei, como um corregente, né, ele poderia reinar em Israel debaixo da vontade de Deus. Haja vista que quando Deus chama a Samuel para que ungisse a Davi no lugar de Saul, ele diz a Samuel: até quando tu terás pena de Saul, havendo eu o rejeitado, havendo eu, o Rei da Glória, o Senhor, tendo o rejeitado. Então, o Senhor é aquele que estabelece rei e também é aquele que depõe os reis ao qual ele estabeleceu. E essa consagração, essa separação, ela vai trazer uma responsabilidade. E o que nós precisamos entender é que essa expressão de Machia, né, Messias, ou ungido no Antigo Testamento e na Antiga Aliança, ela é altamente e puramente representativa. Eu já falei agora que os reis, eles eram corregentes de Israel, eles eram representativos, ou seja, eles representavam o reinado de Deus estabelecido através de Jesus, assim como os profetas representavam a palavra de Deus. O ofício de um profeta era ser a voz de Deus em meio àquele povo. Assim também como o sacerdote, ele tinha uma função representativa. Ele representava o povo perante Deus quando levava o seu sacrifício, representava Deus perante o povo durante a sua aliança e também quando levava o sacrifício para se alimentar, para comer à mesa do Senhor, comer das gorduras, ele estava representando todo Israel, sentado à mesa com o Rei da Glória, ceando num ato de comunhão. E ele também representava o Senhor como aquele que instruía na palavra do Senhor e direcionava para aquilo que Deus havia estabelecido já na sua lei, da mesma maneira que o profeta, sempre representando o Senhor e trazendo à memória do povo a obediência à palavra. Tanto que quando Jesus vem à terra, ele executa e toma para si os 3 ministérios que na antiga aliança foram representativos. Jesus, ele é o rei de Israel. Jesus, ele é o profeta que viria representar a voz de Deus na terra e revelar ao Senhor. A palavra do Senhor vai nos dizer lá no livro de Colossenses, na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, que ele é a imagem do Deus invisível e que Deus se fez conhecer a todos através de Jesus. Hebreus também vai nos dizer que Jesus, ele é não apenas um sacerdote, mas ele é o sumo sacerdote, ou seja, Deus estava passando este ministério, que era representativo na antiga aliança, de forma consolidada para o seu filho na nova aliança. Então, isto colocado, isto posto, vamos olhar para o texto que nós citamos. Quando nós olhamos todo o contexto do Salmo 105, nós vemos
vemos que o salmista está no momento de louvor e de adoração a Deus, enaltecendo a Deus pelo seu cuidado. E ele vai dizer que Deus chamou Abraão, e Abraão, ele é o primeiro homem da Bíblia que fora chamado de profeta por Deus. Quando Deus estabelece uma aliança com Abraão, chamando ele para que fosse pai de multidões e para que através da semente dele toda a terra, e nós hoje somos abençoados pelo ministério de Cristo. Então ele vai dizer que Deus, ele cuidou de Abraão, ele cuidou de Abraão, ele cuidou de Isaac, ele cuidou de Jacó, quando estes ainda peregrinaram em terra estranha, quando eles ainda não haviam se estabelecido como uma nação, quando eles ainda estavam indefesos, e nós vemos essa representatividade novamente colocada, porque Abraão fora chamado de profeta e o Filho de Deus, aquele que haveria de remir a humanidade, ele vem da semente de Abraão. Então era representativo esse ministério de Abraão, Isaac, Jacó e dos patriarcas, como aqueles que dessa linhagem viriam o Filho de Deus, e Israel como a representação do sacerdócio eterno de Deus, como a representação daqueles que haveriam de reinar com Deus, e este reinado se estabelecendo, este reinado se estendendo para a igreja na nova aliança, sabendo que Paulo já nos disse lá em Romanos que não há judeu e não há grego, não há mais judeu e não há gentil, somos um só povo, todos aqueles que creem em Jesus como Filho de Deus. Então o que o salmista está dizendo ali não é uma coisa imperativa, no sentido de um mandamento eterno para os dias atuais. O que o salmista está dizendo é que quando eles estavam peregrinando por estes povos, no meio destas nações, o Senhor olhou para aqueles reis e para que não tocassem, para que não destruíssem Israel quando ainda eram pequenos e não tinham como se defender, que o Senhor determinou, o Senhor foi quem disse: não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Nós precisamos entender que a linguagem de Salmos, ela é uma linguagem poética. Então, existe ali hipérbole, existe ali linguagem figurativa e não é literal tudo aquilo que está descrito em Salmos, mas toda a literatura poética, ela lida expressamente com as emoções daquele salmista, daquele que está entoando esse louvor e essa adoração a Deus. Então o salmista, ele está louvando a Deus, ele está engrandecendo a Deus, porque Deus livrou, Deus salvou, Deus guardou durante todo esse período. E ele segue relatando a história até a saída do Egito, relatando todos estes fatos, falando sobre José. Então, basicamente, o que o texto está dizendo não é que se você discordar do seu irmão, se você vê algo que é dito de forma incorreta, se você vê, às vezes, uma liderança, porque geralmente um pastor herege, um líder herege, um pregador herege, ele vai falar todas essas heresias e no momento em que você discordar, ele vai dizer que você está tocando no ungido do Senhor. Eu sei que é polêmico isso, mas se você está num lugar desse, eu acho que você deveria orar e reconsiderar algumas coisas. Mas esse não é o ponto. O que é que eu faço então? O padrão é que nós devemos respeitar os nossos irmãos, nós devemos amar todo crente, nós devemos respeitar as nossas lideranças. Por que é que eu não vou difamar alguém? Não é porque isso é tocar no ungido. Eu não vou difamar alguém porque eu fui alcançado pela graça de Deus. Eu fui salvo. O Senhor me deu uma nova vida. O Senhor me deu uma nova mente. O Senhor mudou a minha forma de pensar. Restaurou o meu coração que estava destruído e lançado na escuridão do pecado. E é por isso que eu não vou maltratar, que eu não vou difamar, que eu não vou caluniar nenhum dos meus irmãos. Discordância não é tocar no ungido. Dizer que algo está errado não significa tocar no ungido. Eu não minto, eu não calunio,
por outro motivo. Se você quiser saber mais, tem um vídeo que está aqui na descrição e também no card que está aparecendo aqui em cima, onde eu falo sobre obras da carne e fruto do Espírito, expressando exatamente essa mudança de vida e essa mudança de mente. Então, basicamente, meus irmãos, o texto ele não está dizendo que você não pode discordar. É uma linguagem poética e quando nós falamos sobre representatividade, quem é que representava estes ungidos no Antigo Testamento? Rei, sacerdote, profeta e os patriarcas. Quem é que representa o único ungido no Novo Testamento? O único ungido na Nova Aliança é Jesus. A única liderança consolidada e não mais representativa é a liderança eterna de Jesus Cristo de Nazaré. Não existe mais proeminência, não existe mais superioridade de um para com o outro. Somos todos um corpo. O corpo tem apenas uma cabeça e essa cabeça é Jesus Cristo de Nazaré. Somos todos membros de um corpo. Se você tem uma liderança, você deve respeitar essa liderança e você não deve mentir ou caluniar porque você é crente e não porque tem medo de alguma maldição que venha pegar sobre a sua vida. Então dá uma olhadinha também no vídeo que está aqui na descrição para que você possa entender também sobre obras da carne e fruto do Espírito. Se você quer saber sobre ungido, se você quer saber o significado, né, e como isso se revelou durante todo o Antigo Testamento, eu quero te mostrar uma obra e indicar para que você adquira essa obra. Eu estou falando do livro Revelação Messiânica no Antigo Testamento de Gerhard von Groningen. Ele é uma obra editada pela editora Cultura Cristã. Já está na segunda edição em português, é uma obra conservadora, é extremamente importante e relevante. O link também para a aquisição dessa obra está aqui embaixo na descrição do vídeo, você clica e consegue adquirir pelo link desse vídeo e vai abençoar muito a sua vida. Eu aconselho, se você é um estudioso do Antigo Testamento, eu aconselho que você tenha essa obra na sua biblioteca. Se você é pregador, você precisa ter, porque aqui ela vai mostrar todo o desenvolvimento do conceito messiânico na Antiga Aliança. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que isso tenha abençoado a sua vida, que tenha retirado, né, do seu coração todo o temor. Se você recebeu alguma maldição de um falso profeta, pode ficar em paz. Jesus, ele é o único ungido de Deus. Ele é o único que tem poder sobre a sua vida. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui embaixo, deixa o teu like, comenta aqui o que você achou desse vídeo. Se tem alguma dúvida, eu vou ter o maior prazer em responder qualquer um dos irmãos e vai ser uma bênção de Deus, tanto para a minha vida quanto para a sua. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima, se Deus quiser.